ofertas. Aí falou, o Messias já vem, né? Falando do Messias diácono, né? O Messias já vem, né? E nós terminamos falando que ele virá em breve, né? Então, que boa notícia maravilhosa, né? Saber que o nosso Messias, que não é o diácono, que também é Messias, mas o Messias Jesus Cristo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, a sequência do texto que nós nele meditamos na semana passada. Dessa vez, João 10, do 19 ao 30, ainda falando a respeito de Jesus Cristo como nosso bom pastor. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus nessa manhã de maneira particular pelo casamento do Pedro. Então, ontem o Pedro casou, nosso filho do meio, né? Foi uma bênção, mas é muito cansativo. Muito cansativo. A Cris está muito cansada e ainda teve refluxo nessa madrugada, a garganta está toda prejudicada, então ela fica com o André aí, mas é um cansaço que vale a pena, gostoso, né? Então ver um filho casando, poder participar disso, ver o sonho deles, né? Jovem casal se concretizando. Pedro e a Letícia já namoravam há 7 anos, começaram a namorar cedo, né? Com 19 anos começaram a namorar e casaram agora ambos com 26 anos. Então, eu agradeço a Deus por poder levar mais um filho ao altar do casamento na presença de Deus, né? Estávamos lá ontem, 6 pastores. Foi muito legal, muito bacana mesmo. João 10, do 19 ao 30. Acompanhe a leitura, por favor. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Que Deus nos abençoe com a leitura e com a exposição da sua palavra. Na semana passada, nós começamos a ver então, relembrar o fato de que Jesus Cristo se apresenta nas Escrituras como sendo o nosso bom pastor. E nós terminamos esse texto dizendo que ninguém é capaz de tirar a vida de Jesus, mas Ele mesmo a dá voluntariamente. Ele tem poder para dar a sua vida e tomá-la de volta. E aí isso, né, e tudo mais que aconteceu ali, a cura de um cego, a discussão com os pais do cego, o próprio cego repreendendo as autoridades religiosas. Mas esse fato em particular aqui
causou mais dissensão ainda entre os judeus. Como assim? Ninguém é capaz de tirar a minha própria vida, eu mesmo a dou voluntariamente, eu sou capaz de retomá-la, essa ordem, essa capacidade eu recebi do meu pai. Não. Esse homem é endemoniado. Quem está falando algo dessa natureza só pode ser um endemoniado. Vejam bem a acusação que aqueles homens religiosos lançam sobre Jesus. Ele está endemoniado. Aí outros não. Ele não pode estar endemoniado. Alguém já viu um demônio curar um cego? E a gente já chega aqui pronto na primeira observação pertinente desse texto, que qual é? Diante de Jesus, ninguém fica indiferente. Ninguém fica indiferente. A aparente indiferença também é uma posição. Mas o fato é que, diante da pessoa de Jesus, diante do evangelho de Jesus, diante das promessas de Jesus, diante, inclusive, da promessa da volta de Jesus, ninguém fica indiferente. Alguns blasfemarão, alguns desdenharão, alguns darão de ombros, alguns virarão as costas, mas outros não. Outros não. E esse, meus irmãos, é um retrato da humanidade como um todo. Nós poderíamos dividir o mundo entre aqueles que não dão ouvidos à voz de Jesus, daqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho e aqueles que acolhem a mensagem do Evangelho. Poderíamos dizer que existem duas categorias de pessoas no mundo. Deixa eu pegar aqui alguém. Vamos ver aqui o Mineirinho. Qual que é a sua função lá na Voit? Operador de ponte rolante. Só você faz isso lá? Tem mais? Tem ideia de quantos? Não. Uns 20. Poderíamos dizer que, no que diz respeito à Voit, na categoria de operadores de ponte volante, nós temos duas categorias de operadores de pontes rolantes. Aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, aqueles que dão as costas para Jesus, aqueles que são capazes, inclusive, de blasfemar contra o nome de Jesus, e aqueles que creem. Louvado seja Deus que o Mineirinho está do lado daqueles que creem. E assim poderíamos dividir toda a humanidade. Toda a humanidade. Vejam, Jesus curou um cego de nascença. Uma coisa extraordinária, meus irmãos. Eu não sei se eu já conheci um cego de nascença. Não me vem à mente. Você já conheceu alguém? Cego de nascença? Já? Alguém? Levanta a mão. Alguém já conheceu? Você já imaginou o impacto de alguém chegar por um cego de nascença e curá-lo? Com o poder da sua palavra, com a autoridade. Você pode ver a partir de agora. Seja dizendo isso, seja fazendo uma laminha no chão e colocando nos olhos, mas, ou seja, uma pessoa capaz de fazer um cego de nascença enxergar. E aqueles homens diziam que Jesus tinha demônio no corpo. Meus irmãos, o que eu quero dizer aqui para os irmãos, o que eu quero apresentar aos irmãos, é a capacidade humana, ou a incapacidade humana, diante de um milagre como esse, diante de um sinal divino como esse, de enxergar
a verdade. Como o homem tem, no pecado, a sua capacidade, as suas faculdades completamente prejudicadas. Como não reconhecer que esse homem era o Messias? Como não enxergar o óbvio? Um cego de nascença nunca foi curado. Alguém cura um cego de nascença? Foi demônio. Mas não pode ser demônio. Uns creem, outros não creem. Porque a pessoa e a obra de Jesus produzem isso. Mexem com as pessoas. E fazem com que ninguém fique realmente indiferente diante de Jesus. Outra coisa que a gente poderia apontar no texto, por mais evidente que seja, nem todos conseguem perceber que Jesus é o Cristo. O texto diz: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodearam depois os judeus e o interpelaram, dizendo: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, fala logo, não faz mistério, não esconde da gente. Se tu és o prometido de Deus, o Messias, o Davi citado no texto de Ezequiel, se você é ele, diz logo. O Messias está vindo, né? Não o Messias de Actos, que não é Messias, é Messias, né? Por algum motivo, o Messias não se chama, não, o Messias não se chama Messias, é Messias. Não é dele que a gente está falando. Mas os judeus viviam debaixo dessa promessa: um dia o Messias virá. Finalmente nós nos veremos livres da opressão dos povos. Nós estamos aqui celebrando a festa da dedicação, a ocasião em que nós nos lembramos os livramentos que Deus nos deu contra os povos que nos oprimiam, as vitórias que Deus nos deu
nas guerras contra os nossos inimigos. Mas nós queremos finalmente nos ver livres completamente de todo o mal, através da pessoa do Messias que virá. O Messias estava diante dos olhos deles. Eles podiam tocá-lo, ouvi-lo. Não viam. Não viam. Se tu és o Cristo, fala logo, não esconda isso da gente. Tira essa agonia do nosso coração. Nós aguardamos há tanto tempo a nossa redenção. Revela-te. Mas ele já havia se revelado. E aí nós vamos para uma outra lição. Cristo se revela às suas ovelhas. Respondeu-lhe Jesus, a resposta de Jesus a essa indagação: você é o Messias? Respondeu-lhe Jesus: eu já disse isso para vocês, mas vocês não creem. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, inclusive esta obra, a cura de um cego. Mas vós não credes. Aquilo que a gente falava hoje na escola dominical. Mas vós não credes. E aí Jesus diz por que eles não creem. Porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As obras de Cristo revelam quem Ele é. Nós podemos olhar para a Escritura, enxergar o que Cristo fez, obras extraordinárias feitas por Cristo, e chegarmos à conclusão de que este homem que viveu entre nós, de fato é o Messias, é o Filho de Deus. Mas aqueles que não são ovelhas de Jesus Cristo, aqueles que não fazem parte do aprisco do Supremo Pastor, não creem. São incapazes de crer, porque a fé é um dom de Deus. As ovelhas de Cristo ouvirão a sua voz. As ovelhas de Cristo reconhecem a voz do pastor que as chama à porta do aprisco. As ovelhas de Cristo seguem o bom pastor, porque confiam no bom pastor, sabem que serão conduzidas às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Mas aqueles que não são ovelhas não ouvirão a voz do pastor e não seguirão o pastor. As ovelhas de Cristo são conhecidas por Ele. E a gente comentou isso também aqui na escola dominical. Esse conhecimento não é esse conhecimento trivial que nós imaginamos aqui. Eu citei um exemplo aqui na escola dominical. Cheguei na casa do meu cunhado antes de ontem, tomando um café à tarde, ele falou: você viu? A rainha morreu. Eu falei: é. Ele falou: eu conheci a rainha. Eu falei: rapaz, conheceu a rainha? Nunca soube que você saiu do país, né? Eu falei: não, ela foi em Recife, em 1968, eu estava lá. Eu havia uns 10 metros assim de distância. Eu conheci a rainha. Não é esse conhecimento de ver alguém assim uma vez na vida de vista. Até existe essa expressão na nossa língua portuguesa, né? No popular, né? Você conhece fulano? Conheço de vista. Não é? Não existe isso? Conheço de vista. Não é esse conhecimento. É um conhecimento profundo, é um conhecimento que revela intimidade, é um conhecimento de Cristo em relação a nós, que nos desnuda, que mostra a Ele quem somos, completamente desnudos diante dEle. Não podemos esconder nada. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem um dia veremos de prestar contas. Ele nos conhece completamente. Mesmo as coisas mais escondidas da nossa alma, mesmo aquilo que a nossa mente é capaz de esconder de nós mesmos, coisas que nós nem lembramos,
Deus sabe tudo ao nosso respeito. Tudo, 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 tudo. Cristo, o bom pastor, sabe perfeitamente quem são as suas ovelhas. Pastor, mas o rebanho de Cristo é muito grande. Muito grande. Estima-se que hoje existam aí, 2 bilhões e 200 milhões de cristãos no mundo. Vamos dar uma peneirada um pouco melhor? Deve ter aí uns 700, 800 milhões de evangélicos. Vamos peneirar então mais um pouco? Talvez entre esses 800 milhões de evangélicos, vamos dizer que a gente tem aí metade que nasceu de novo mesmo. Pastor, um rebanho de 400 milhões de pessoas? Cristo conhece cada uma dessas ovelhas. Conhece completamente. Fernanda, Cristo conhece você, ovelha dele. E ele é capaz de prover no tempo certo aquilo que você precisa. E assim com cada um de nós. Cada um de nós. Ele já sabia antes deles anunciarem aqui, Álvaro e Daís, que eles vão para Portugal. Vocês viram que o Álvaro está deixando até uma barba assim, né? Português usa barba, né? Daís não precisa deixar não, tá? Pode fazer a barba. Ele conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele se revela. Cristo se dá a conhecer. Aliás, é da iniciativa dele fazer isso. Nós só o conhecemos porque ele se revela. Mas só quem vai ter acesso a essa revelação são as suas ovelhas. Eu já disse quem eu sou, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai mostram isso. Mas vocês não acreditam, porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas Jesus não para por aí. Tem uma outra verdade maravilhosa, que a gente trabalhou aqui hoje na aula de escola dominical. Em suas mãos, as ovelhas estarão eternamente seguras. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus diz então que a vida eterna é um presente de Deus dado aos homens. Eu lhes dou a vida eterna. Não é alguma coisa que a gente pode conseguir com os nossos esforços, não é fruto de alguma bondade inerente do ser humano, não é resultado da nossa capacidade de crer, porque nós não temos capacidade de crer, não capacidade natural para isso. É um dom de Deus. É um presente de Deus. A vida eterna é um presente dado por Deus. Mas eu não sei se vocês já experimentaram isso, não é? Não sei se vocês mesmos ou alguém próximo. Sabe quando alguém dá um presente para outra pessoa, e aí a pessoa faz mau uso, e aí quem deu fica com vontade de pegar de volta? Já fez isso? Não, dei um negócio para fulano, eu vou pegar de volta. Não devia ter dado. Devia ter dado para outra pessoa. A boa notícia é que esse presente dado por Deus, dado a homens pecadores como eu e você, eventualmente a gente pode fazer mau uso disso. A gente lembrou aqui, né? De uma frase conhecida, né? Então uma vez salvo, salvo para sempre, então posso viver do jeito que eu quiser? É possível que um salvo verdadeiro escorregue nisso? É possível.
que vendo-se salvo, vai, então já que eu estou salvo, já que está garantido, eu vou. Um salvo jamais deveria pensar desse jeito. Jamais. Mas pode ser que dê uma escorregada aí. Faça mau uso deste presente dado por Deus. É possível. Mas a boa notícia é que Ele não revoga o presente. A vida eterna é um presente irrevogável. Se o presente foi dado mesmo de verdade, Deus não toma de volta. Mas eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Pastor, mas quem garante isso? Quem é capaz de garantir que esse presente dado por Deus, ainda que se faça mau uso dele, não se deve fazer, mas ainda que se faça, é irrevogável? Quem garante isso? Da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. E ninguém as arrebatará da minha mão, diz Jesus. Diz ele próprio. Depois ele diz, da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. E para concluir, ele diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai temos o mesmo poder, a mesma autoridade para guardarmos em nós as ovelhas do nosso aprisco. Ainda que, vez ou outra, apareça uma ovelha aí, que se morda uma outra, dê cabeçada uma na outra, ainda que tenha umas ovelhas aí meio estranhas, Ele separa as ovelhas gordas das magras. Eu fiquei meio intrigado com esse texto, viu, Vitor? Eu tenho que dizer isso daí, né? Fiquei meio intrigado, né? Ovelhas gordas, ovelhas magras, mas enfim, né? Eu prefiro pensar assim, Ele separa os bodes das ovelhas. Ele separa. Mas mesmo quando há alguma coisinha entre as ovelhas, mesmo quando alguma ovelha é meio cabeçuda, tem ovelha cabeçuda, gente. Tem ovelha meio teimosa. Não é? Tem ovelha que o pastor dá uma vacilada ali. Não o pastor Jesus, né? Dá uma vacilada. Corre, sai do aprisco, sai correndo. Né? Ontem, fui deixar minhas cunhadas em casa depois do casamento, eu vi uma cena interessante, né? Uma mulher passeando com 2 cachorrinhos. A gente, pelo menos antigamente, a gente chamava de cachorrinho de madame, né? Não sei se é pejorativo falar isso, né? Hoje acho que ninguém chama mais de cachorrinho de madame, porque todo mundo, quem é madame e quem não é madame, tem esses cachorrinhos peludinhos, sabe? Cachorro peludo, que nem parece cachorro, né? Enfim. E estava passeando com 2 cachorros desses, peludinho, bonitinho, né? A mulher deu uma vacilada, mas os cachorros saíram, com coleira e tudo, saíram correndo assim, desabalaram a carreira, na rua que a gente está, correndo assim, como se fosse daqui até a esquina, viraram a esquina e sumiram de vista. Eu não sei para onde foram aqueles cachorros. Pastor, é possível que ovelhas saiam correndo do aprisco, aí vai para o mundo, suja toda, machuca. É possível? É possível. Mas mesmo nestas condições, os olhos do bom pastor estão sobre elas. Jamais perecerão. Jamais morrerão. E a gente não está falando aqui de morte física, está falando de morte espiritual. Nunca experimentarão a segunda morte. Nunca estarão separadas total e definitivamente de Deus. Nunca. Porque elas são ovelhas de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nessa manhã nós somos lembrados, então, que Jesus Cristo se dá a conhecer aos homens, mas nem todos são capazes de enxergar essa verdade. Nem todos são capazes de enxergar que Jesus Cristo é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Não são. Ninguém fica indiferente diante dele, é verdade. Mas nem todos são capazes de crer. Só são capazes de reconhecer Cristo como bom pastor aqueles que são suas ovelhas.
e as suas ovelhas ouvem a sua voz, são conhecidas por ele e o seguem. E às suas ovelhas ele dá a vida eterna. Estão eternamente seguras porque receberam um presente de Deus, um presente irrevogável. Saia daqui nesta manhã com essa gratidão no coração. Mais uma vez, eu sou ovelha de Jesus Cristo. Deus me fez enxergar a verdade. Eu não estou na mesma condição desses homens cegos. O Messias estava diante dos seus olhos e eles não enxergavam. Eu não estou nessa condição. Naturalmente estaria. Mas a graça de Deus me alcançou. Deus me deu um presente, a salvação. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Sai daqui grato a Deus por essa salvação bendita e por você ter um bom pastor. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre com ele andarei. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Agradeça, meu irmão. Lembra-te de quem você era. Lembra quando a graça te alcançou. Se você consegue, eu sei que tem cristãos que nasceram na igreja, viveram a vida inteira na igreja, foram ensinados desde a mais tenra idade. Talvez alguns tenham dificuldade de pontuar isso, né? O momento da virada, onde realmente Deus transformou a vida, onde você se viu realmente como uma nova criatura. Mas agradeça porque você nasceu na igreja, agradeça porque você conhece o Evangelho desde criança, e você que chegou depois, agradeça a Deus por te tirar do mundo e te trazer para Cristo. Você estava em outro aprisco dos bodes, e lá não tinha bom pastor, não. Não tinha bom pastor. Mas agora você está no aprisco das ovelhas. E agora você tem um pastor de verdade. Jesus Cristo, o nosso pastor. Pai, particularmente eu te agradeço. Porque no próximo dia 31 de dezembro, completará 30 anos. Que eu fui tirado pelo Senhor do aprisco dos bodes e trazido para o aprisco das ovelhas. Eu te agradeço porque o Senhor transformou a minha vida. E apesar de ainda ser um homem pecador e falho, eu tenho absoluta certeza de que eu estou seguro em tuas mãos. Eu agradeço pela minha própria experiência, mas agradeço a Ti, junto com os meus irmãos, porque o Senhor fez isso por eles e diariamente tem feito isso pelos seus eleitos, chamando-os eficazmente pela pregação do Evangelho, operando neles, ó Deus, pela ação do Espírito Santo, o novo nascimento, a regeneração, uma regeneração que precede a fé. Nós cremos porque somos regenerados. Nós te louvamos por isso, Senhor. Porque nós não estamos mais cegos. Não estamos mais incapazes, não somos mais incapazes de enxergar a verdade. Nós conhecemos a Cristo, o Messias. Nós o reconhecemos como o nosso bom pastor. Queremos agradá-lo, queremos obedecê-lo, queremos segui-lo, queremos ouvi-lo, porque dele somos conhecidos. Ele nos conhece completamente, totalmente. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, por nos fazer
pastar em pastos verdejantes, por nos levar às águas tranquilas. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos guardar dos lobos devoradores que tentam arrebatar o rebanho. Obrigado porque nós não estamos sob a mercê dos mercenários. Não. O mercenário vira o lobo e vai embora, porque as ovelhas não lhe pertencem, porque ele não ama as ovelhas, mas Cristo, nosso bom pastor, de quem somos, nos ama e cuida de nós. Louvado seja o teu nome. E ainda que passemos pelos perigos dessa vida, e mesmo que nós tropeçarmos nas pedras dessa vida, ou nos afastarmos do rebanho, do redil, e corrermos para o mundo, e nos sujarmos, e nos machucarmos, o bom pastor que é Cristo vai nos buscar. Seus olhos estão sobre nós. Ele cuida das ovelhas, Ele vai buscar a que se desgarrou. Bendito seja o teu nome, Senhor. Possamos valorizar isso, valorizar isso. Nunca nos esqueçamos disso. Cristo é o nosso bom pastor. Nós te agradecemos por isso, Pai. E pedimos que o Senhor nos ajude a anunciar essas verdades àqueles que continuam cegos, aqueles que são incapazes de ver o Messias mesmo diante de seus olhos. Ajuda-nos, ó Deus. Nos dá amor pelas almas. Nos dá coragem para falar com elas. Faça isso, Pai, por favor. Nós lhe pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Na sexta-feira nós tivemos reunião do nosso presbitério. E na hora em que encerrou a reunião começou às 8h.